Filemon, é uma carta curtinha, são 25 versículos, e eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional, porque existe alguns trechos, algumas frases ali e aqui, que são mais pertinentes, mais importantes, para que a gente consiga ter uma melhor atenção. Vamos ler? Diz assim um texto: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, por que não dizer escravo? É a brincadeira que Paulo está fazendo aqui. A questão é sobre o escravo, e ele o tempo todo se remete como esse escravo, como esse prisioneiro. Eu, Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho. Veja só, ele já muda a linguagem, já não é escravo, é um filho. De meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Que lindeza, hein? Que declaração de amor. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Que amigão, hein? O que está devendo aí? Ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês, ou hospedado, junto de vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Vamos ter um tempo de oração. Deus, a gente não sabe como as palavras que são tão rebeldes vai chegar nos nossos corações. Mas a gente acredita que a Tua palavra é verbo que atravessa o nosso coração, a nossa alma, e faz com que a gente consiga imaginar, faz com que a gente consiga criar esperanças.
Que hoje à noite seja assim esse tempo de respostas urgentes, eminentes, que precisam saltar no nosso coração, na nossa alma. A gente precisa ser, sim, saciado pela palavra. E a tua palavra é esse bom pão que vem saciar a nossa alma, que vem nos dar esperança, que vem alimentar o nosso espírito. Que seja, sim, uma noite de saciamento para a nossa vida, em nome de Jesus. É interessante essa carta de Paulo, porque essa talvez seja a mais breve e a mais direta, a mais pessoal. Podemos dizer onde Paulo está mais presente, onde Paulo talvez se dispa, né? Saia, se desnude da sua posição eclesiológica e entre numa posição mais afetiva, mais na luta de tentar, no desejo de tentar ser entendido de maneira mais direta. Podemos dizer que essa carta aqui de Paulo é a mensagem mais direta que ele escreve, e aí não é à toa que há a menção que ele está dizendo que escreve de próprio punho. E aí é interessante que Paulo possivelmente se encontra preso em Éfeso, e não se sabe como ele se encontra com Onésimo, não sabe como é que se deu esse encontro, não sabe se Onésimo procurou para intermediar o seu retorno a Filemon, para que ele pudesse ser devolvido com mais atenção, com mais carinho, com mais onde pudesse amenizar o risco da sua morte, porque a gente está falando aqui de uma carta onde Paulo apela por um escravo que provavelmente é um escravo fugitivo, e a sua sentença por ter fugido era senão a morte. E aí a gente não tem a informação como é que aconteceu esse encontro, mas o que chama a atenção para a gente aqui hoje é que Paulo ele se entrega, ele se envolve, ele se torna não apenas aquele que orienta as comunidades a qual ele está passando, não é apenas alguém que é responsável por várias comunidades, alguém que é responsável de dirigir as normas doutrinárias dessas comunidades, não. Há aqui um Paulo, um sujeito envolvido afetivamente, visceralmente. E aí, existe uma grande questão, que a gente já falou, é que é Onésimo, um escravo convertido ao cristianismo. E aí, Paulo tem um imbróglio aqui para resolver. Qual é o imbróglio? Ele não pode manter Onésimo junto a si. Ele não pode ter Onésimo junto a si, porque ele estaria cometendo um crime de direito privado. E a gente precisa lembrar que o escravo não é uma pessoa. É isso mesmo, escravo aqui, nesse contexto, não é uma pessoa. Ele é um bem, ele é uma mercadoria, ele é um produto, ele é uma força de trabalho. E aí Paulo, ao estar com Onésimo, ou até mesmo mantê-lo junto a si, ele vai estar cometendo um crime de direito privado, inclusive de sentença de morte para ele e para Onésimo. E aí, mandá-lo a Filemon também lhe custa uma crise que poderia acontecer, que é a crise da igreja, porque Filemon é um dos cabeças, é uma das lideranças, no caso ali, da cidade de Colossos, e aí ele precisa resolver essa situação, ele precisa sair desse imbróglio aqui, tanto jurídico, como também afetivo. E uma outra observação importante que a gente precisa fazer aqui, dessa carta, é que não há uma pretensão
e a gente não precisa e não pode ser ingênuo, não há uma pretensão de Paulo aqui em fazer uma recomendação de um modelo de abolição da escravatura. Porque a gente precisa lembrar que existem outros textos, existem outros contextos em que, inclusive, Paulo manda ou direciona ou ordena que as instituições ou as relações de poder devem manter-se na mesma ordem, não precisa haver essa distinção de tratamento, precisa respeitar as lideranças, precisa respeitar a questão jurídica, a questão política instituída. Se você quiser depois se aprofundar em 1 Coríntios 7, dos versos 20 a 24, Paulo faz essa orientação, sem necessariamente haver essa subversão social. Mas aqui não. Aqui é um outro contexto, aqui é uma outra relação tão importante para a gente aqui hoje à noite. E Paulo escreve essa carta cheia de instruções, sempre no jogo de linguagem, principalmente a linguagem onde ele coloca que todos, inclusive ele, está sob servidão. E nesse sentido, ao se colocar, ao se comparar como um escravo, como um prisioneiro, ele traz um sentido e um significado fundamental para essa carta, que é o olhar de igualdade. Inclusive nos outros textos que Paulo faz as recomendações acerca de não haver essa subversão social, ele sempre coloca todos aqueles que estão e que são seguidores de Cristo numa mesma servidão mútua. Para quê? Para tentar estabelecer, para tentar resolver, para tentar fazer com que o olhar de um para o outro seja, portanto, um olhar de igualdade. E é o que ele faz aqui. É o que ele faz, é o movimento que Paulo tenta se apropriar aqui nesse contexto, nessa carta. Porque se não há em Paulo uma ideia abolicionista, se não há em Paulo esse idealismo de tentar haver uma subversão ou mesmo uma luta armada social para que houvesse a libertação dos escravos, há uma ruptura clara no seu apelo, há um desejo explícito na sua proposta e na sua reivindicação aqui na carta a Filemon. Se não é possível experimentar a liberdade na vida civil, se não é possível, Onésimo, ter a sua liberdade nessa vida civil, que pelo menos a experiência comunitária da fé seja uma incontornável inversão social provocada pela mensagem do Evangelho. Se não é possível enxergar o escravo na vida civil como útil, e útil aqui tem esse sentido de dignidade, não é o sentido de utilidade, de força produtiva. Útil aqui tem a ver com dignificação, com pessoalidade, com nome, com presença, com afeto, com corpo. Se não é possível experimentar isso na vida civil, que o Evangelho de Jesus o permita, vê-lo como irmão. É o que Paulo faz aqui nesse jogo de linguagem afetiva nessa carta a Filemon. Parece-me que, mais do que uma simples recomendação, o que Paulo deseja é que olhemos para Onésimo não mais como um corpo servil de insígnia humilhação, mas como um corpo que se coloca com a força da memória de sofrimento, dor, silêncio, que ele, Paulo, também experimentou, assim como Jesus. É essa relação que Paulo tenta fazer o tempo todo na carta. Se vocês prestarem atenção, ele sempre se coloca como prisioneiro. Em outras versões vai dizer assim: eu também sou escravo de Cristo. Eu também sofri as dores desse aqui, Onésimo. Ele faz essa relação
com Onésimo como sendo aquele que sofre no corpo as mesmas dores, ou seja, que sofreu no corpo as mesmas dores de Onésimo. Para quê? Porque se o Evangelho começa pelo corpo de Cristo, e também a sua própria fragilização, é a aproximação a esses corpos negados, submissos, discriminados, violentados, que Paulo tenta aproximar a fé, para que Filemão consiga enxergar, e também eu e você. Se há a negação desse escravo, se ele é alguém violentado, discriminado, Paulo tenta ser um desses, para dizer assim, é a aproximação a esses que vai fazer com que a experiência da nossa fé possa acontecer. Se o corpo de Cristo e de Paulo sofreram, e o corpo de Onésimo é também marcado por essa experiência, mais uma vez, de sofrimento, de negação, de violência e repulsa, render-se a ele é torná-lo uma mensagem, render-se a Onésimo, Filemão, é torná-lo um sujeito, é tornar a vida dele uma narrativa, uma história que deve ser contada a punho por mim. Essa é a reviravolta que Paulo tenta apresentar para Filemão. O que é que Paulo faz ao escrever sobre Onésimo? Ele traz do anonimato aquele que não é digno nem mesmo de citação. Por que eu vou falar de um escravo? Por que eu vou falar de um sujeito que não nem é sujeito, nem pessoa é? O escravo ganha testemunho, ganha um nome e um corpo. E mais uma vez, Paulo se submete a se comparar com Onésimo como escravo, para que com isso ele conseguisse evidenciar que Onésimo precisa experimentar a mesma dignificação que ele experimenta. O Evangelho nos propõe esse caminho como um ponto de partida para que nós consigamos construir comunidades que sejam expressões, não de gente superior, não de gente adestrada, não de uma relação hierarquizada, mas sim rica de amizade, de afeto, de inclusão e de boa consciência. No jogo de linguagem proposto por Paulo, que evidencia que os corpos anônimos esquecidos dentro do âmbito social sejam também narrativas, testemunho que atravessam a nossa fé. Por isso o escravo é o centro da carta, é uma não pessoa transformada em gente, e mais. O escravo ganha alguém disposto a lutar por sua vida. Porque é isso que a carta está sendo, é por isso que a carta está sendo direcionada. A resposta de Filemão vai definir a vida de Onésimo. Que outras pistas nós podemos ter a partir dessa carta para os nossos dias? Primeiro, o Evangelho é uma proposta de ruptura, é uma exigência pelo valor da vida. É interessante, mais uma vez, aqui o jogo de linguagem que Paulo fala e faz. No verso 11, ele diz assim, ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. E aí, quando Paulo se refere a útil, mais uma vez, não se trata de eficiência, da sua força de trabalho, da sua capacidade de produzir, mas é uma metáfora da devolução da dignidade de Onésimo, do valor da sua vida. Onésimo agora faz parte da sua comunidade, é alguém que adquiriu corpo, que se tornou sujeito, se tornou presença, ganhou pessoalidade,
saiu da condição de escravo, saiu da condição de anonimato e se tornou uma pessoa, inclusive digna de ser mencionada no documento. Se antes Filemon via em Onésimo apenas essa imagem de escravo, símbolo de objeto, uma máquina, um patrimônio, um bem, o que é que acontece agora? O que é que Paulo faz? O que é que Paulo faz ao redigir essa carta? Ele faz com que Onésimo ganhe corpo, mas ganhe voz, ganhe afeição. Ele não é mais uma mercadoria. Há uma mudança aqui radical. Ele agora tem valor. Ele agora pertence a uma comunidade. Ele agora teve um encontro comigo, ele é importante aqui, ele talvez pudesse ter feito serviços de amigos aqui, pudesse comunicar o Evangelho para outros. É isso que Paulo faz ao se encontrar com Onésimo e ao escrever essa carta. O que Paulo propõe aqui para Filemon é uma ruptura cultural. Por quê? A vida civil na qual eles estão ambientados, escravo é escravo, e ponto final. Mas o que é que Paulo propõe a Filemon? Propõe a mudança de olhar, propõe a ruptura dessa cultura que inviabiliza com que a gente olhe para as outras pessoas e torne elas apenas objetos ou coisas. Se a vida civil impõe e limita a expressão de liberdade para Onésimo e igualdade, o que é que o Evangelho faz? Que o Espírito do Evangelho converta ao ponto de perceber que aquele a quem se atribuía indignidade, depreciação e não existência, seja valorizado por quem ele é. Basicamente era isso que Paulo fez aqui, nessa carta. Ele é um de nós, ele não é mais um indigno, ele não é mais alguém a qual você vai se referir apenas como um produto, como uma mercadoria, como uma força de trabalho, não. Ele é um irmão. Ora, se Paulo considera Onésimo útil, o que ele deseja que Filemon interprete é que negar, receber Onésimo como irmão, é negar a própria fé. É isso que ele está tentando fazer e apresentar para Filemon. À medida que a gente nega o outro pela sua diferença, com os nossos preconceitos, acredite, esse também é um movimento de negação da nossa própria fé. Parece que é isso que Paulo tenta suscitar em Filemon, através do jogo poético, em vez de fazer uma recomendação, mais uma vez, direta, religiosa, eclesiológica, ele tenta articular uma consciência subversiva, que o Evangelho o tempo todo nos convida a chamar de maldito aqueles que são tratados como malditos, como queridos e amados e estimados por Deus. E aí Paulo, em vez de fazer essa instrução dogmática, doutrinária, o seu apelo é afetivo. Não passa pela doutrina, pelas regras, o acolhimento de Filemon a Onésimo, mas sim pela sua valoração, para torná-lo um irmão. Se a cultura a qual Filemon vive o impede de manter uma relação de irmandade, de fraternidade para com seu escravo, essa cultura precisa ser rompida, essa cultura precisa ser confrontada e digna de abandono. Sabe por quê? Porque o Evangelho é essa novidade, é esse sopro subversivo que reivindica de nós um outro olhar, não apenas para quem é percebido como estorvo, marginal, indigno, mas ao contrário, o Evangelho faz com que a gente olhe para tudo que está à nossa volta e se pergunte, se questione, se de fato essa é a medida pela qual nós desejamos viver. E nós precisamos fazer uma pergunta aqui.
emergente, atual. Quem são os onésimos das nossas histórias? Quem são aqueles e aquelas a quem nós imputamos maldição, indignidade, culpa, ressentimento? Quem são aqueles e aquelas que a nossa sociedade tenta silenciar, que marginaliza? Onésimo é essa interpelação para Filemon. É onde sua fé pode ser afirmada, experimentada com beleza e radicalidade. É o deslocamento existencial que ele precisa fazer para tornar a vida o lugar do amor. E é esse movimento que eu e você precisamos fazer. A partir do Evangelho, dessa imagem que nos interpela, quem hoje nos interpela, para que a gente ande em direção a eles, com afeto, com amor, com braços abertos, com acolhimento, com hospitalidade, e não com preconceito, e não com rejeição. Quem são esses e essas que precisam ser acolhidos e acolhidas, como a recomendação que Paulo faz por Onésimo a Filemon? Segundo e último, prefira a transgressão do amor à conveniência da lei. Parece que é essa a aposta que Paulo faz o tempo todo. O verso 12 deixa isso muito claro. Ele diz assim, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Porque a gente precisa se perguntar por qual razão Paulo entra nesse imbróglio. Seria muito mais cômodo, muito mais conveniente responder essa questão dentro da legalidade jurídica, dizer, você precisa voltar lá, você é escravo, continua nessa condição, eu não quero me indispor com Filemon. Filemon é uma liderança importante para mim, é uma pessoa que eu amo, gosto muito, então você precisa estar dentro dessa conveniência. Infelizmente, as regras do jogo são essas. Infelizmente, é o que a lei determina. Infelizmente, é o que está aí para ser posto. O que eu posso fazer para você aqui é uma cartinha aqui, recomendando que você esteve comigo, você tenha um bom comportamento, e apelar pela tua vida, quem sabe. Só que Paulo não faz isso. Ele entra pela via do Evangelho. E a via do Evangelho para a vida não é a mais fácil, não é a mais cômoda, não é a menos conflitante, não é a menos dinâmica e ativa, mas sim a mais bela e catalisadora. É a trama mais interpeladora e responsiva. É o olhar mais hospitaleiro e remediador. É a resposta mais decisiva. Qual é? É a que está descrita no verso 12. É o amor. É a resposta que Paulo espera de Filemon. Porque ele sabe que somente é essa resposta que vai salvar ambos. Vai salvar Filemon de ser um homem moralista, obcecado pelo rigor da lei, das regras e normas. E mais, vai fazer com que ele transcenda e alcance um coração vulnerável ao ponto de ofertar perdão em vez da razão e da morte, porque ele poderia fazer isso. Ele poderia ter esse ponto de decisão, ele poderia dar essa resposta para Paulo. Não, Paulo, infelizmente, me desculpe, mas o Onésimo vai para a forca. E Paulo, em vez da conveniência da lei, prefere a transgressão do amor. Porque o amor é essa força. O amor não busca as vias da conveniência. Ele não opera ou não funciona no jogo do poder, porque o poder tenta normatizar as relações, mas mais do que isso, o poder tenta também normatizar a própria vida. E o amor faz ao contrário. Ele bagunça.
Ele provoca as mudanças urgentes que nós necessitamos experimentar. É basicamente isso que Paulo tenta fazer aqui com Filemon. A partir de Onésimo, nessa interpelação, nessa urgência que ele precisa experimentar, que eu e você também precisamos, ele faz com que a resposta mais bela e promotora da vida que Filemon tem a dizê-lo, a fazê-lo, é justamente a resposta do amor. O amor faz com que a gente encontre outro ponto de vista ainda não visualizado, uma outra margem não pisada. O amor faz com que a gente enxergue as entrelinhas que há entre a lei, ou a letra da lei, e a ideia da moral. Porque é assim que Jesus agiu. É assim que João, inclusive, definiu quem Deus é: o amor. Em vez de entrar na trama da lei, da legalidade, Jesus. E a gente precisa lembrar da cena de João 8, onde a mulher está prestes a ser apedrejada, e existe ali uma legalidade, uma norma que dava todo o direito para ela ser condenada e morta, e Jesus não entra nesse jogo, ao contrário, ele vai pela via do amor, porque a via do amor é a única capaz de nos salvar. E nesse sentido, o amor será sempre insurgência. E sempre se colocará diante de nós como uma pergunta. Há um pedido na carta. A carta precisa de resposta. Como é que a gente resolve os nossos conflitos? Como é que a gente resolve os ambientes que nós frequentamos cheios de ódio? Como é que a gente resolve o fato de sermos rejeitados? Que as nossas respostas sejam boas transgressões, capazes de nos salvar diariamente na vida. Por isso eu fiz um pequeno poema para encerrar a nossa reflexão, como sugestão para mim e para você. Em tempos de ódio e segregação, sejamos compaixão e convivência. Em tempos de medo e histeria, sejamos serenidade e lucidez. Em tempos de apatia e abandono, sejamos coragem e hospitalidade. Em tempos de indiferença e culpa, sejamos sensibilidade e perdão. Em tempos de ausência e esquecimento, sejamos presença e memória. Em tempos de ressentimento e arrogância, sejamos gratidão e humildade. Em tempos de consumismo e luxo, sejamos simplicidade e contentamento. Em tempos de injustiça e covardia, sejamos altruísmo e integridade. Em tempos de vingança e perseguição, sejamos amizade e lealdade. Em tempos de fake news e ilusão, sejamos esperança e boas notícias.